do café, que a gente discutiu algumas coisas que vamos encaminhar daqui a pouco. E esse samba da utopia foi uma forma de protestar, de tentar ver o mundo diferente depois do que aconteceu essa semana em Porto Alegre, né? Ali no final do samba aparece Marielle Franco presente, mas hoje a gente tem tantas outras coisas acontecendo que nos deixam assim desacreditados do mundo, que às vezes escutar uma música faz a gente sentir assim, se sentir mais humano e ter coragem de continuar. Na nossa reunião, foi falado na nossa organização do café. Uma delas é o registro dos cafés. A gente está fazendo o registro por meio das gravações, que a Raquel já disponibilizou, e também a gente poderia fazer registros escritos de cada encontro sobre as leituras. Quem se sentir inspirado, convidado, todos são convidados. Pode escrever alguma coisa, não precisa ser muito grande e a gente vai juntando. Tipo, nesse café saiu isso de todo mundo, no outro café, que foi o diálogo, surgiu outro escrito. Para a gente ter o registro e quem sabe futuramente isso não renda uma publicação do Café Paulo Freire Gramado e fique registrado não só em vídeo, mas também escrito, o que a gente está conversando, estudando, dialogando. Além disso, pensando já no próximo café, seria a última quarta-feira de dezembro, dia 30 de dezembro. Aí, queremos ver com vocês se essa data é possível, viável ou não, o que vocês acham, e sugestões de novas datas. Então, se vocês quiserem adiar uma semana, adiantar uma semana, a gente pode discutir isso. Ou colocar no chat, ou no grupo, né? Porque 30 de dezembro é final de ano, correria. Então, a gente entende, só aí a gente tem que pensar se a gente faz, se a gente não faz, um encerramento e uma data diferente que não seja dia 30, se todo mundo achar dia 30 ruim, né? Acho que dos encaminhamentos são esses. É 23 daí, véspera de Natal. Uma semana antes é 23. 23, também. Pode ser. Acho que é mais 23 do que o 30. E uma semana antes do 23? Dia não, peraí. Dia 16? 16, Aí, excepcionalmente, no mês de dezembro, seria dia 16. E aí, janeiro, a gente já volta para a última quarta-feira. Isso. E o horário, o que vocês acham? Esse horário mais tarde, 18 horas, ou esse horário, 4h30? Sugestão de vocês. Também. Aí a gente pode ver no grupo, não se decidir agora. Só deixamos, então, essa data de 16/12, que já é antes de Natal, antes de Ano Novo, antes de tudo, para fazer o nosso último café do ano. Então, o horário a gente vê depois se permanece o mesmo ou se troca. E aí, hoje eu não quero falar muito, hoje eu quero ouvir o que vocês acharam das leituras, como é que foi. A gente veio do diálogo, foram cartas pedagógicas, passamos para o diálogo e agora chegamos na escuta, que também faz parte do diálogo, né? E aí, como é que foi? Tinha texto para a gente ler, eu nem li. Falava sobre isso. Eu li um, mas eu não. Desculpem, eu não li o texto. Neuza, boa tarde, pode falar para a gente, você está com o microfone ligado aí, pode falar com a gente. Não, eu não li os textos.
Eu ando muito preguiçosa. Não Mas fez a- o tema de casa. Exato, não fiz. Mas sobre a escuta, a gente tem uma posição formada, né? Principalmente eu que sou orientadora, né? Se eu não escutar, não vou conseguir fazer nada. No bom tempo que eu era orientadora, né? Então, se quiseres comentar, a gente vai passar para quem quiser comentar sobre os últimos encontros, né? Também já vou lembrar que a gente tem um canal no YouTube que chama Café Paulo Freire Gramado, e lá eu tô colocando esses vídeos, né? Tem o vídeo que foi do mês passado, né? Com a Ana Felícia, com a Lígia, que a gente pode estar acessando lá e olhando os vídeos, né, para a gente manter esse contato mesmo, né. Mas a questão do diálogo que foi trazido no mês passado foi esse olhar realmente da importância dessa escuta, do diálogo, né? Então, hoje a gente está, a gente teve 2 horas, né, no mês passado e não tivemos tempo de ouvir as pessoas, o importante seria hoje a gente comentar. Então, a partir desse debate que foi trazido do diálogo do mês passado, que a gente pudesse abrir, então, agora, né, a proposta hoje realmente é essa, é esse ouvir, para que a gente possa ir seguindo nesse fluxo. Quem se sentir à vontade, quem quiser retomar, perguntar, que a gente possa abrir essa escutatória, então. Bueno. Só desliga seu microfone, dona Neuza. Não está dando interferência. Ué, então eu vou sair daqui. Não é do meu telefone. Tá, eu vou sair, peraí. É porque vocês duas estão juntas no mesmo lugar, daí dá A gente interferência. está muito próximas. Já melhorou. Tudo bem. Cadê eu? Deixa eu vir aqui. Com relação à escuta, a gente percebe o quanto é importante os alunos, quando eles querem, nos trazem, enfim, relatos do cotidiano, e às vezes a dificuldade que ele apresenta em sala de aula é muito disso, que ele não é ouvido, que ele não é, em casa ele não tem atenção. E na escola nós somos quem os escuta. E muitas vezes somos nós que fizemos, né, aquele papel que, de repente, do pai, da mãe, enfim, que deveriam dar atenção a eles. E, geralmente, aqueles mais... Não vou, como é que eu posso dizer o termo? Que mais sentem falta de tudo, né? Tem a carência de tudo, né? Na verdade. São os que mais precisam ser ouvidos. Eu tento sempre ter um cuidado bastante especial com aqueles que não são, às vezes passam despercebidos na sala de aula, e eles acabam se apegando com a gente, assim. Então, dentro do texto, eu me identifiquei nessa parte, né, que eu faço, enfim, e que sou feliz em poder ouvi-los. E eles têm muito a nos ensinar. Um fato bem interessante que na escola da Moisés, a prof. Mada pediu para fazer um trabalho em sala de aula, e aí eles eram para escrever cartas. E um escreveu assim: eu pretendo me encontrar, jogar bola contigo, Manito. Daí, Manito era o apelido do meu pai. E aí eu cheguei e perguntei para ele assim, quando eles escreveram as cartas, eu disse, se vocês quiserem que eu olhe, se tem algum erro de português, alguma coisa para ser ajustada, vocês me mostram. E daí ele disse, mas como assim Manito? Manito, prof. Mano, Manito. Daí eu me emocionei porque eu disse assim, nossa, eu nunca tinha pensado qual que era o significado do nome do meu pai. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes a gente aprende com eles, né?
e que fazem também e ajudam a gente a se moldar enquanto profissional. É isso. Que lindo, Manito. Deixa eu ligar eu desligo um pouco a minha câmera para a internet não ficar tão ruim. A Prof. Raquel, nós trabalhamos juntas na escola Carlos Barbosa, e a gente atende, no caso eu, a Prof. Raquel, a professora Rose, alunos do pré-1, que seriam de 4 anos, até o 5º ano. E a Prof. Rose, que tem os menores, ela sempre faz a roda de conversa com eles, assim, e ela sempre comentava que fazia a roda de conversa. E com os maiores, que eu atendia do 3º ao 5º, a gente não parava muito para fazer esse trabalho, né, porque a questão do conteúdo, uma turma muito seriada, enfim. Depois a gente, com a Prof. Raquel, a gente discutiu bastante essa questão de também trazer essa prática para os alunos maiores, né, de que eles, no início da aula, eles pudessem, sobre qualquer coisa, e como eles também se sentem aliviados, eles contam, às vezes, coisas, assim, do que está acontecendo em casa, alguma preocupação, ou simplesmente que brincaram com o cachorrinho, enfim, torna o início da aula e o andar da aula muito mais leve, e a gente acaba criando um vínculo muito maior com a criança, que eles podem falar, e a gente também conversar com eles, contar as nossas coisas para eles também, né, até para eles também se identificarem com alguma situação, enfim, e todos percebemos que somos seres humanos, enfim, passamos por várias vivências. Então, essa prática de escutar, a gente até tem um projeto, que no fim, com a pandemia, nós iríamos iniciar um projeto lá na escola, com atividades voltadas a isso também, né, a que o aluno possa se expressar, e essa escuta não precisa ser simplesmente na fala, pode ser no escrever uma carta, como disse a prof antes, num desenho em que eles possam expressar o que eles estão sentindo, as vivências deles, né. Eu vejo que essa escuta pode ser não só no falar, mas também em outras formas artísticas de se expressar, e quanto isso contribui mesmo para o vínculo deles com a gente com eles, enfim, né. Era isso. Eu vou anotando umas palavras, assim, pra... Boa tarde. Eu queria também fazer... São dois pontos, assim, que tanto, né, o diálogo anterior com a Ana Felícia e esqueci o nome da outra, me provocaram. Isso, Eliane. E a leitura desses textos que foi da escuta, porque a gente parte do diálogo e vai para a escuta, né, fazendo uma reflexão. Então, assim, esse texto, ele faz a gente refletir sobre a escuta como um exercício, né, porque, assim, é aprender a falar com, porque geralmente a gente fala para, né, e não com. Então, assim, nós temos uma tendência, enquanto ser humano, a falar muito da gente. A gente sempre fala muito de si, mas escuta muito pouco. E aí eu trago para o meu aluno, será que eu escuto o meu aluno? Pelo sistema que a gente vive, que é um sistema alienante, eu reconheço que eu escuto muito pouco, né? A gente escuta muito pouco. Quando a gente vai falar de algo com outra pessoa, é muito comum, ao invés dela nos ouvir, ela falar o que ela acha, ela contar uma experiência dela, quando às vezes a gente está precisando falar, ser escutado, né? Então, assim, esse texto, nossa, ele provoca demais nesse sentido, assim. E uma parte que ele traz
eu achei assim, super interessante, que eu até gostaria de ler o parágrafo, que é: a liberdade de mover-nos, de arriscar-nos, vem sendo submetida a uma certa padronização de fórmulas, de maneiras de ser em relação às quais somos avaliados. E aí aqui eu fiquei pensando como que ainda é considerado como sinônimo de bom professor aquela turma em que o silêncio predomina, né? Ou aquela turma onde passa fora dela e ninguém está conversando, ninguém fala, né? Então, assim, quando esse texto, né, ele vem nos provocar que isso, na verdade, é uma domesticação. Isso é uma domesticação que aliena, né? E que vai sendo feito de uma maneira tão perversa e, ao mesmo tempo, tão, você não consegue perceber de forma tão velada, né? Que a gente não percebe. E isso culmina você matar a possibilidade de sonhar. Então, assim, quando esse sujeito, você vai, né, tendo comportamentos que é para uma domesticação, você vai matando a possibilidade dele sonhar, que é o que esse texto traz, né? Nesse sentido de que a gente mata, não é só biologicamente, né? A gente mata sonhos, assim, e matar sonhos, assim, com isso, o que a gente tem enquanto sociedade? Um fortalecimento de uma relação autoritária, vertical, em detrimento de uma perspectiva mais democrática, que é o que a gente está vivendo, né, muito. E o texto, ele traz, por exemplo, né, o uso dos sistemas de avaliação como instrumento de verticalização. E aqui, claro, eu não estou dizendo, né, que a gente tem que ir contra a avaliação, que a gente tem que, né, que a sala vai virar uma baderna, porque todo mundo vai falar, não é isso, né? Mas, assim, é a gente refletir sobre uma resistência aos métodos que são silenciadores. Porque isso, né, como ele coloca, vai domesticar. E aí é um outro ponto que eu queria, né, ponderar, porque, assim, por um lado, a importância da gente aprender, e isso é um exercício, escutar, que é o que a Eliana, assim, ela fez uma provocação, assim, excelente, né? Mas, por outro lado, também, né, que o texto nos traz, e que a Ana Felícia também traz, tanto quanto a Eliane, é que, às vezes, a gente silencia quando a gente deveria falar. Quantas vezes a gente deveria se posicionar e a gente não se posiciona? Quantas vezes a gente tinha que falar e a gente silencia? E isso só fortalece o opressor. Quando eu silencio, quando eu não posso silenciar, eu fortaleço o meu opressor. Então, assim, a gente tem que refletir tanto sobre isso para eu ter essa clareza. Que momento é o da escuta, né? Que não é de eu falar de mim, mas é de eu me doar e ouvir, né? Isso é uma prática que a gente tem que trabalhar muito na escola, né? E que momento eu tenho que me posicionar. É isso, assim, que eu fiquei bem provocada, tanto com a palestra, com o diálogo, né, com a Ana Felícia Eliane, e agora com esses textos. Que bom, que é para provocar mesmo. O que incomoda a gente, o que provoca a gente, é que faz a gente querer mudar, né? Não que a gente faça errado, mas faz com que a gente perceba algumas coisas assim que a gente poderia fazer diferente, que talvez funcionassem melhor, né? Então, tudo desanimado do calor. Eu vou pegar um pouquinho aqui, quero, a partir dessa fala maravilhosa da Sueli,
sobre esses métodos, né, que são silenciadores. Também trazer a contextualização do que a gente está vivendo, né, em termos de... porque a gente teve uma situação muito grave que aconteceu na semana passada, né, com relação no Carrefour, né, uma situação de racismo. Não, infelizmente, não é algo que acontece... não é uma exceção, é uma coisa que acontece comumente. Infelizmente, o racismo no nosso país é muito forte, né? A gente tem um dado que a cada 23 minutos um negro é assassinado. Então, são pessoas que, enfim, a gente está passando por um processo de sofrimento muito grande em relação a esse racismo, e principalmente com todas essas práticas sendo sustentadas de alguma maneira, né, por um governo extremamente que está aí, né, nos colocando e validando esse tipo de violência, de alguma maneira. Então, trazer o quanto que nós estamos abertos também ao diálogo e à escuta em relação a situações de racismo que acontecem na escola, né? Hoje de manhã teve uma live maravilhosa também, né? Então, quanto que isso é importante, quanto que quando a gente vê uma situação, a gente silencia, ou a gente tem uma intervenção de escuta ativa, de uma escuta adequada, né? Então, trazendo também essa provocação, ampliando o nosso discurso a partir dessa contextualização, porque para mim tocou muito, né? Eu participei inclusive de atos, né, em relação à situação que aconteceu com o Beto, né, pedindo justiça por isso, porque a gente realmente tem que olhar para isso com muita atenção, com muito carinho, porque sim, não está descontextualizado com todo o nosso momento de escuta, está contextualizado com esse nosso diálogo. Esse diálogo sobre o racismo, ele deve sim estar muito presente, né? Então, trazendo aí essa contribuição também. Eu gostaria de falar o seguinte, não sei agora, estou há bastante tempo afastada da escola, mas quando a gente faz um trabalho com os alunos, que não é o cotidiano de passar no quadro, de passar polígrafos e coisa, os outros colegas não gostam muito. No meu tempo, pelo menos, foi isso. Eu não era considerada boa professora em sala de aula. Por quê? Porque eu nunca fazia uma atividade que os alunos tivessem que ficar sentadinhos. Claro, dei muitas aulas teóricas, obviamente, conforme o conteúdo, mas eu fazia muito teatro, fazia mesa redonda, e isso dá todos têm que falar, então começa a haver e depois, como orientadora, eu fiz uma técnica, que eu não sei se ainda é admitida hoje em dia, que é a caixinha do segredo. Então, a gente passa uma caixinha e cada um, primeiro, todos escrevem o que o aflige no momento. Aí, a gente recolhe na caixinha, depois troca os papéis, a pessoa não pode responder o mesmo papel que escreveu. Então, passa para todos de volta o papel, cada um tira um e manifesta o que faria no lugar do outro. E tive uma interrupção que me assustou muito, no meio do grupo, quando chegou na vez de uma menina falar, ela começou a chorar. Aí eu tive que pedir licença para o grupo, levei para tomar um copo d'água e tal, e daí ela me disse, eu estou assim, professora, porque eu enterrei minha mãe ontem. E ninguém no colégio sabia, nem na direção, ninguém sabia. E aí eu fiquei embrulhada, né? E aí eu tive que conversar, aí conversei com ela, voltei para a sala de aula, conversei com todos, pedi para ela conversar e expor o que ela estava sentindo, e aí aquilo foi um alívio para ela, né? Mas eu fiquei, no momento assim, eu não sabia o que fazer, né? Porque estava todo mundo dando palpite, porque se eu tivesse esse problema, eu faria isso, eu faria aquilo. E aí ninguém soube dizer para ela o que faria se tivesse o problema dela, né? Foi muito emocionante, assim, aquela sessão. Depois eu dei um atendimento para ela, várias semanas depois, ela sempre me procurava. Mas é uma situação que realmente, e na sala de aula, ninguém estava percebendo.
Nenhum dos professores percebeu. E ela passou semanas com a mãe muito mal, que ela não conseguia fazer nada na sala de aula, e ninguém percebeu. Quer dizer, ninguém notou que o aluno estava diferente. E eu acho também que a gente, às vezes, não se torna sensível, e às vezes o aluno muda do dia para a noite e tu não sabe por quê. Eu acho que a melhor coisa é o diálogo. E ouvir aquela criança. É isso que nós estamos falando, é disso que nós estamos falando agora, né? Saber ouvir, entender. E o problema todo é explicar para uma menina que perdeu a mãe por que isso acontece, né? É muito complicado. Mas a gente tem que ouvir. E só no momento dela que ela desabafou para a turma toda e chorou, isso já deu uma boa melhora para ela, né? Que aí o pessoal também começou a dar atenção para ela. Ele era uma aluna muito quietinha, assim, então ninguém dava muita bola. E aí, com essa experiência, eu tive outros casos também, assim, de alunos que estavam no limite e que a gente não estava se dando conta. Então, eu era considerado que as minhas aulas eram bagunçadas, que eu fazia muito teatro na sala de aula. Conforme o tema, que era um tema muito chato, nós fazíamos teatro. Os alunos adoravam, porque faziam representações daquele tema, que nem a gente não podia, eu jamais imaginaria de dar um exemplo como eles inventaram. Somente naquela moral cívica danada que existia, que eram uns títulos assim fenomenais que estavam numa lei, que era obrigada a falar sobre aquilo. E aí um dia era o respeito à coisa pública. E os alunos encenaram, mas eu achei muito interessante porque eles fizeram uma cena meio bagaceira e meio verdadeira, né? Então, todo mundo, a gente ria muito e a aula se tornava alegre. Só que para quem estava fora da sala de aula, a aula era uma bagunça. E eu tinha essa fama de que as minhas aulas eram bagunçadas. Mas é porque eu dava muito momento para os alunos falarem, sempre abria o diálogo, abria a discussão, e temas assim que eu tive que desenvolver. Um dia me perguntaram, mas por que combatem tanto o marxismo? Eu disse, essa palavra é proibida atualmente. Foi na década de 70, né? Essa palavra não posso explicar para vocês o que. Não, mas a gente quer saber. Eu disse, vocês querem saber mesmo? Eu vou explicar, mas eu nunca dei essa aula, tá bom? Expliquei, coloquei no quadro, materialismo dialético, aquela coisa toda, luta de classe, papapá. Aí eu apaguei o quadro e ficou visível no quadro. Aí os alunos pegaram um pano e limparam o quadro. Eu disse que a professora que vinha logo depois de mim era uma pessoa bem reacionária. Disse, mas se a professora fulana ver, ela não vai gostar. Eu digo, claro que não. Então vamos apagar. Aí eles apagaram, passaram pano no quadro, apagaram todo o quadro. E eu não voltei mais ao assunto, né? Porque eu não estou para me incomodar, né? A gente, naquela época, a gente tinha medo. Não vou negar que a gente tinha medo. Eu já achava que eu me expunha demais, às vezes. Como um dia eu fui com um broche de propaganda política e usei durante meu trabalho. Aí um colega advogado disse que eu não podia usar aquilo. Eu disse, claro que eu posso. Se tu pode botar o nome do teu candidato no teu carro e botar dentro do pátio do colégio, eu não tenho carro, então eu boto o meu candidato no meu peito. É a mesma, a infração é a mesma. Se tu quer dizer que eu estou infringindo alguma lei, tu também está. O teu carro está embandeirado. E eu também estou embandeirada. Não é o mesmo candidato? Não é, mas cada um tem sua posição. Estamos numa pseudo-democracia, não quis dizer, mas era, né? Então, a gente se vê em papos de aranha com essas limitações, e a gente está começando a ter esse tipo de coisa, acredito, na escola também. Porque quem está ouvindo o regime atual que está vigorando, que é para ser democrático, mas que de fato não é, sabe que se disser alguma coisa que não está legal, que não é o que eles querem ouvir, os pais, principalmente, vão vir para cima. E aí a gente vai nesse círculo vicioso que não consegue sair.
Eu acho que a gente tem que ouvir muito, mas também tem que se expressar. E o aluno tem o direito de se expressar, se ele quiser, politicamente também, por que não? Porque, assim, assunto de política não trata em sala de aula. Mas se tudo é política, como é que não vai tratar em sala de aula? Isso é muito bitolante. E é assim, eu trabalhei no Julinho, que era um colégio que era uma efervescência sempre, mas os alunos conseguiam se posicionar abaixo de coisas, até de brigada dentro do colégio, quer dizer, era um momento, isso já era 80, ainda tinha essa repressão, né? Dentro do Julinho tinha um delegado de polícia, todas as noites, que o pessoal assim mais politizado, mas estudava de noite, tinha um policial que passava a noite inteira percorrendo os corredores. Aquilo era uma sufocação para a gente que tinha posição. E um dia eu fui numa reunião do CEPERJ, estavam lá os alunos que tinham sido massacrados no colégio, por uma série de razões, e eles tinham se manifestado e disseram algumas coisas que eram verdades e outras que não eram verdade. Eu não era muito de falar em público, assim, no CEPERJ, por exemplo, mas aí eu me senti na obrigação de pedir a palavra e esclareci. É verdade que tem um delegado de polícia todas as noites no colégio. Ele fica percorrendo os corredores. Existe isso. E esse fato eu digo aqui porque é verdade. E aí depois do fim os alunos foram conversar comigo e outras coisas que o aluno disse aqui não são verdades. Por exemplo, isso não aconteceu. Não aconteceu como ele explicou, né? Ele reforçou o que ele queria defender, mas aí ele mentiu um pouco, né? E aí o que era verdade eu relatei. Bom, foi um dia assim que eu falei no CEPES, acho que foi a minha maior emoção, porque eu disse assim, nós queremos ser a educação libertadora, e nós estamos sendo os carrascos. Então, isso aí, eu me pergunto, nós estamos fazendo educação libertadora com esse tipo de atitude na escola? Que aí, como houve um problema lá, chamaram a polícia, os brigadianos entraram dentro da escola, foi um fato muito comentado na imprensa e tudo, e nós ficamos nos sentindo, eu me senti muito mal, porque eu estou ali dando apoio para os alunos, inclusive os alunos que eram da esquerda. Eu tinha que dar apoio para todos, eu não podia dar preferência para os da esquerda, eu não fazia isso, apesar de que eu era de esquerda, mas eu tentava conversar com os outros também, e falar com todos, e eu sei que foi um período, assim, muito triste na minha situação de orientadora, eu fiquei muito chateada, eu vi que a gente pregava uma coisa, mas fazia na prática outra, eu não adiantava ir para cursos disso, daquilo, e fazer mestrado, aí que eu decidi fazer o direito, eu digo, eu não vou continuar nisso aqui, porque é uma farsa, diz que a escola é democrática, mas a escola tem um guarda, tem um policial dentro da escola o tempo todo, e era considerada a escola mais democrática de Porto Alegre, e não era. Então, com isso, eu fui me decepcionando com a educação, e não com os alunos, porque eu acho que os alunos tinham que ser o que eles queriam ser, né? Mas eu não tinha muita restrição com alguns colegas, principalmente alguns, mas me dava bem com todos, eu nunca fiquei inimiga de ninguém, pelo contrário, um dos mais direitosos da escola, o dia que eu saí, ele disse, professora, a senhora vai fazer falta. Então eu fiquei lisonjada, porque vindo uma pessoa daquele tipo, eu não sei se eu fiquei lisonjada, ou também, mas ele achava que eu fazia um bom trabalho, isso que é importante, né? Apesar de ele ser uma pessoa, assim, horrível. Ele era uma pessoa descuidada consigo mesmo, inteligentíssimo. O cara dava aula de latim para quem quisesse no turno contrário. Ele era incrível, assim, mas ele era uma pessoa muito rude e bem militarista, assim. E, além de tudo, era muito bagaceiro, então os alunos odiavam ele. Era um excelente professor, mas era muito odiado por causa das atitudes que ele tomava. Eu sei que a gente tem muita história, assim, gente, desculpa eu estar me alongando,
Mas é que eu escutava muitos alunos, então eu sabia tudo o que acontecia nas salas de aula que os outros colegas não sabiam. E que eu também não podia abrir certos assuntos, eu não podia abrir para os outros. E me causou surpresa enorme com um professor que era carrasco. Todo mundo rodava com ele, professor de física. Uma pessoa querida, mas na sala de aula ele fazia a prova assim, 75% eram reprovados com ele, iam para a segunda chamada. Aí um dia eu fui na turma dele, ousei, que ninguém enfrentava ele também. Eu digo, não, eu vou na sala de aula, vou conversar com os alunos. Daí conversei com os alunos. Qual não foi a minha surpresa, quando no outro dia ele chegou no nosso barzinho da escola e disse, olha, professora, quero conversar com a senhora. Eu disse, pois não, professor, sente, eu vou tomar um cafezinho. Ele disse, olha, eu gostaria que a senhora fosse comigo na sala de aula, para nós conversarmos com a turma tal, que eles estão muito mal comigo, eles vão ser reprovados, eles estão no 3º ano. Ele me convidou para ir com ele, eu fiquei das mais agradecidas, porque aí nós fomos na sala de aula, eu com ele, conversamos com a turma, ele mostrou, porque a turma me contava que não conseguia entender, e aí ele começou a explicar e mostrar, ele não fazia os exercícios, que é a parte prática que interessa. Olha, a turma toda foi bem, 2 ou 3 só ficaram reprovados, eles que têm dificuldade mesmo. Eles passaram a se entender. Mas esse professor era uma pessoa muito traumatizada, e ele, nos primeiros anos que eu trabalhei lá, ele cumprimentava a gente e tal, mas ele não se soltava, assim, ele não conversava com a gente, porque ele tinha perdido uma criança afogada com a mamadeira. Então, ele era um cara, assim, super revoltado quando eu o conheci, quando eu cheguei na escola. Tinha recém acontecido. Ele nunca falou esse assunto para mim, mas a gente ficou amigo, tanto ao ponto de ele chegar e me pedir para ir para a sala de aula com ele. É tudo a questão da gente ter um diálogo com a pessoa, né? Eu conversava muito com ele sobre a greve, sobre isso, sobre aquilo. Nunca entrei na vida pessoal dele, mas a gente começou a se dar melhor, de chegar ao ponto dele me convidar para ir com ele na sala de aula. Então, eu fiquei muito lisonjeada, porque a turma melhorou 100%. E isso, que tem aqueles professores que são tão carrascos que a gente não tem nem coragem de chegar perto, né? E lá no Julinho tinha aqueles medalhões tradicionais que ninguém ousava mexer. E eu sei que a gente enfrenta situações muito interessantes. Mas essa menina aqui em Canela, eu pude acompanhá-la depois. E essa turma mesmo depois teve um trauma. Essa turma era uma turma marcada pelo destino. Que eles eram colegas, não sei se vocês conheceram, algumas de vocês talvez, a professora Nina Rosa, não sei, as mais antigas aqui se conheceram. Ela perdeu Eu conhecia a Nina Rosa, sim, ela perdeu muito militante. Lembra que ela perdeu a filha num acidente? Uma menina linda, com 18 anos, e eu tinha ido com ela levar a menina na rodoviária. Foi uma coisa assim, muito chocante. E essa turma, essa menina estudava nessa turma. E eles nunca mais, ninguém sentou na classe dela. A turma já tinha um luto em relação à colega. Eles deram uma tremenda compreensão para essa menina que tinha depois perdido a mãe. Não lembro se foi antes ou foi depois, enfim, mas foi a mesma turma, digo, aquela turma estava fadada a passar por dramas, né? E esse drama também foi muito violento, me atingiu muito essa história da filha da professora Nina, que eu era muito amiga da Nina. Tenho muita saudade dela até hoje. Então tá, gente, isso aí eu já estou falando demais. Mas eu acho que esse escutar o aluno é uma coisa, escutar os outros, que a gente não chega só colocando as suas problemáticas, a gente às vezes está tão ansioso que bota tudo para fora, e às vezes a pessoa está passando um drama maior e tu não consegue ouvir a pessoa, né? E aí, por isso que hoje em dia os consultórios de psiquiatra estão cheios. Porque eles fazem tu falar, né? Não adianta, não fica guardando para ti as coisas. É isso aí. Então, uma boa tarde para todas, aproveitem.
Eu vou comer a saladinha de fruta agora. A dona Neuza sempre tem boas histórias para inspirar as nossas leituras. Não, Eu tenho uns autores que eu não sei se hoje ainda são. Bom, um autor que eu acho muito boa leitura e que tem muitas lições é o Rubem Alves, que tem naquele texto que eu escrevi. Porque ele diz coisas, assim, através de historinhas, muito importantes. É um livrinho de lendas, historinhas, mas que é de uma aplicabilidade na vida prática muito grande. Eu gostei também muito do que a Sueli falou, da questão da domesticação, né? Porque se a gente for pensar que desde a invenção da escola, a escola é do mesmo jeito, não mudou, né? A gente tenta mudar, mas talvez a mudança que a gente quer precise vir de outras estruturas, não só da gente, né? Para ser efetiva. Quando tu falou da bagunça, que às vezes a sala de aula é uma bagunça, mas que as crianças estão aprendendo, eu lembrei do período que eu fui PIBID, eu passei por duas professoras, e duas totalmente diferentes uma da outra. Uma, a sala era assim, tu entrava e dizia, que bagunça, mas não tinha bagunça. Cada um estava fazendo o seu trabalho, conversando, porque aí é que está o diálogo, não é uma coisa, e o diálogo e a escuta não são coisas que tem que acontecer em momentos separados. O diálogo e a escuta tem que estar interligados e tem que estar na nossa prática, né? E como a gente não tem esse exercício de escutar e de deixar os alunos falarem, porque essa professora fez cantinhos na sala de aula, uma turma de segundo ano, e cada um ia para o seu cantinho, o cantinho do mercadinho, o cantinho dos livros, e cada um fazia uma coisa. Ela pegava o seu caderninho, sua canetinha, e passava assim, parava um pouquinho no cantinho, parava um pouquinho no cantinho e escutava o que eles estavam fazendo. E aí, muitas vezes, ela não sistematizava aquilo e os pais cobravam que a sala dela era uma bagunça e que ela não tinha nada no caderno. Mas as crianças sabiam troco, sabiam fazer contas, porque elas estavam aprendendo na prática. Elas não estavam sentadas copiando num papel uma coisa distante, né, sem o concreto. E essa turma leu, escreveu, avançou, foi para o terceiro ano a 1000. E a minha experiência com a outra professora, que tinha todo mundo sentado um atrás do outro, que não podia falar, que não podia respirar, que não podia sair do lugar, foram para o terceiro ano sem ler, sem escrever, sem saber fazer operações básicas. E aí, para mim, muito disso, dessa diferença, é na forma que as duas professoras tinham didática, né? Porque esse exercício dela escutar o que os alunos estavam fazendo, sem interferir às vezes, né? Ela só ficava observando. E essa era a avaliação dela, era assim que ela conduzia a aula. E já a outra que fazia a prova, que ameaçava, que ia deixar sem recreio, que ia fazer tudo aquilo que a gente sabe que faz, não, as crianças não iam além, sabe? Aquilo parece que travou essa domesticação que muitas vezes a gente só reproduz, a gente nem percebe que a gente está fazendo aquilo, que a gente está cometendo essa violência simbólica, é uma violência, de fazer o aluno ficar sentado, de não deixar o aluno falar, de não deixar o aluno conversar para escutar o seu colega e trocar com ele. Isso é uma violência simbólica, né? E a gente, às vezes, na correria do dia a dia, com tudo que a gente tem que fazer, a gente não se dá conta de que isso tem que mudar, de que essa domesticação está ali. Mesmo que a gente negue, ela está ali acontecendo e a gente está ajudando ela a ser reproduzida e perpetuando isso, né? E é muito difícil perceber isso e tentar fazer diferente. Quando a gente quer fazer diferente, a gente é criticado, né? Mas
eu acho que o fato da gente ler, trocar ideia, conversar entre a gente, já dá um ânimo e já faz a gente pensar diferente e tentar fazer diferente, né? A gente vê que a gente não está sozinha e que tem mais gente que pensa que nem a gente. Oi, boa tarde. Eu estava pensando aqui enquanto, né, nas falas de vocês, assim, Hilda, agora, né, quando tu falava nessa questão do controle, na verdade, né, que a gente percebe muito na escola, que a professora Neuza trouxe, né, dos momentos em que a aula era uma aula em que gerava barulho, gerava movimento, e escuta, ela não pode, o controle não pode preceder a escuta, né? Onde há controle, não tem escuta. Porque escutar é escutar o outro como verdadeiro outro, né? Eu lembrei também da fala da professora Neuza quando tinha um colega que pensava diferente, né? E escutar é isso, tu vai entrar em contato com algo que tu não concorda, tu vai entrar em contato com um conflito. E aí eu volto para uma questão que enfim, que num outro grupo de estudos a gente está lendo e pensando juntos, né, que eu tenho refletido muito sobre isso, é a questão dos conflitos, né, de como a escola lida com seus conflitos. Não só a escola, na verdade, acho que isso diz muito da gente também. Quando a gente silencia, qual é a nossa primeira, muitas vezes a nossa primeira reação diante do conflito é silenciar, é deixar de lado, é tentar fugir, né, dos nossos conflitos internos, muitas vezes. E aí, como também a professora Neuza disse, muitas vezes a gente tem que procurar o quê? Um profissional para poder falar disso que a gente em algum momento silenciou, que a gente não conseguiu olhar, né, para aquilo que é ruim, feio, violento, né? A vida, ela não é feita só de coisas bonitas, de concordâncias, de ordem, de organização. Só que silenciar tudo isso gera sintoma, a gente sabe, né? A gente que vive na escola, é muito possível observar os vários sintomas que se apresentam, né? A não aprendizagem, a desmotivação do professor, a violência na escola, seja ela da própria escola ou dos alunos, né? Isso nada mais são do que conflitos que foram silenciados. E eu acho que a escola, ela deixa muito a vida de fora, a vida para fora dos muros, porque vida pressupõe conflito, não tem como ter uma vida, né, controlada a ponto de ela não gerar ruídos, barulhos e discordâncias. Então, eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso, que a grande questão é essa, é a gente conseguir lidar com os conflitos. No entanto, que nós, professores, é outra questão que me toma bastante, é o quanto nós, professores, somos silenciados também. E isso, inevitavelmente, quem não faz um percurso individual de conseguir trabalhar, né, esse silenciamento, esse não dito que acontece, né, enquanto profissionais na escola, quem não trabalha, quem não faz um percurso individual, não tem espaço, digamos, como uma ferramenta pedagógica, de a gente, como professor, também poder falar. Haja visto as nossas formações, sempre são para a gente escutar, e claro, a gente precisa escutar e aprender, mas a gente não fala que para ensinar o nosso aluno, para poder, né, gerar um ambiente de aprendizagem, a gente precisa escutar. Então, nós, professores, também precisamos ser escutados. E como a gente, eu acho que é uma cultura de não escuta a nós, professores, todos os conflitos, enfim, as nossas questões diante da educação, elas vão virando queixas, né? Então, não é por acaso, eu acho que o grupo, né, que o professor é visto muito como um profissional queixoso, né? Muitas gestões reclamam disso, né? Porque não tem espaço para a gente poder transformar essa queixa em demanda, né? Em alguma coisa que produza, de fato, uma mudança. E enquanto isso não acontecer, eu concordo também em uma outra questão de que a gente vive uma farsa na educação. Porque enquanto nós não formos ouvidos,
enquanto professores, né? Volto a dizer, muitos professores não fazem o seu percurso individual para conseguir trabalhar as suas demandas para poder ouvir seu aluno, porque quem não faz individual não vai conseguir ouvir. Porque se a gente não é escutado, a gente também não ouve, né? Então, eu penso muito em como isso, né, enfim, não acho que é um momento muito propício para isso, né, um momento político e nem um momento social, porque a gente vive acho que alguma colega falou de escutatória, né, o que não faltam são cursos de oratória, de escutatória não tem, porque as pessoas só querem falar, né, eu acho que o ouvir também pressupõe um não saber. Quando eu me proponho escutar, eu estou admitindo que eu não sei algo sobre ti, não sei algo de ti, aluno, não sei algo de ti, professor, né? E hoje, o saber parece que está no lugar de alguém que sabe falar, que sabe responder. Não se lida muito bem com as incertezas, que é a vida, né? A vida nada mais é do que incertezas, né? A gente não tem certeza de pouquíssimas coisas, então é saber lidar com incerteza, é saber lidar com o não saber. E isso me parece que não tem muito espaço nesse momento que a gente tem vivido, assim, de que tem que ter respostas, tem que ter, né, eu tenho que demonstrar que eu sei, que eu sou alguém que tem muito a dizer. Então, foi o que eu pensei. É difícil a gente admitir que a gente sabe menos que o outro, né? Difícil e a gente custa a ter essa noção e a aprender a escutar e que a gente está sempre aprendendo. Não é todo mundo que admite isso, né? Parece que a gente tem que sempre saber mais que o outro e ser mais que o outro. A gente foi educado assim. A gente foi treinado para ser competitivo, né? Tem uma parte da nossa leitura que eu achei assim que conversa com o que vocês estão comentando, que é a desconsideração total pela formação integral do ser humano, a sua redução a puro treino, fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para baixo, a que falta, por isso mesmo, a intenção de sua democratização, no falar com. E aí, nessa questão de formação integral, quanto que ainda falta, talvez, na nossa formação enquanto professores, na escola, essa noção do que é uma formação integral, né? É que não é só um treino para ensinar conteúdos, não são só habilidades, não são só competências, né? Os alunos, nem todos vão ser médicos, nem todos vão ser engenheiros, eles, claro, têm que ter a oportunidade de ser, né, todos, mas nem todos vão fazer isso. Então, a escola não tem só que treinar, preparar um aluno para o vestibular, ensinar, decorar coisas. A escola tem que ensinar esse aluno a saber se relacionar, a saber lidar com as coisas da vida. E não sei quem foi que falou, mas como falta essa contextualização do que tem ao redor da escola, da vida do aluno, porque eu não sou a Hilda, só a Hilda professora, eu sou a Hilda que tem uma vida, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem tanta coisa, que estuda, então eu carrego tanta coisa comigo, como é que eu vou tratar o meu aluno só como meu aluno, que até a palavra aluno a gente nem deveria usar, porque aluno significa um ser em branco, sem luz, que o professor vai dar a luz, né? Então, como a gente não considera isso? Quanto falta a gente considerar o nosso aluno no todo dele, né? Com contexto, com uma história, que sabe coisas que a gente não sabe, que tem muito a nos ensinar, para fazer com que essa educação não seja só um treino, que essa educação seja de fato integral e que ele aprenda coisas para a vida dele, que ele não esqueça, que não sejam coisas memorizadas, que sejam coisas que façam sentido para ele e que sirvam, né, para a vida dele, que ele seja um cidadão, que conheça os seus direitos, seus deveres, como a dona Neuza falou, não pode falar de política na escola,
Talvez por isso, porque a gente não fale que tenha tanto eleitor de Bolsonaro aí, né? A gente tem sim que falar de política, porque política envolve toda a nossa vida, né? A política passa pela saúde, passa pela educação, passa pelos nossos direitos, mas isso não, a gente deixa passar, a gente não fala. E como isso faz parte, né, da educação integral, né? Porque uma pessoa não é uma pessoa separada. Na escola ele é uma coisa, em casa ele é outra. Ele é uma coisa só. E isso tem que ser compreendido, né? Não sei o que vocês acham. Boa tarde. Eu sou uma pessoa que falo muito, mas eu tenho estado muito nesse... Mas ouço bastante também, e tenho exercitado muito, tenho lido muito a respeito da escuta, e percebido, assim, o quanto ela ainda é muito mais importante do que aquilo que eu avalio, do que eu já acreditava, do que eu já pensava. Oi, pessoal. Agora vai lá. E, perdão. Então, até essa semana nós discutindo aquele negócio, aquela questão do Carrefour, e toda aquela situação, né? E aí eu falei para minha filha, e ela falou, mas eu não sei o que, falar das cotas, assim, ela começou com uma fala, e eu me enfureci, assim, com aquela, eu disse, não acredito que ela tá falando um troço desse, sabe? E aí eu dei um monte de explicação para ela, assim, mas eu fervi, e aí eu fiquei pensando, e ela, mãe, nossa, pra quê? Eu disse, nossa, me incomoda tanto, assim, então, como às vezes a gente também atropela esse momento de ouvir, né? Depois eu pensei, eu disse, talvez eu tivesse que ter esperado ela dizer todo o ponto de vista dela, ter feito questionamentos que fariam ela talvez entender diferente, ou respeitar simplesmente um pensamento contrário, embora assim muito distante daquilo que também eu tenho um material, uma carga que ela não tem, e às vezes a gente faz isso às vezes não, muitas vezes a gente faz isso com os alunos, né? Eu, graças a Deus, assim, a minha formação é de escola pública sempre, né? A minha formação em pedagogia foi pela UERGS, então a gente teve um grupo diferenciado tanto na conquista por essa universidade, por esse curso, quanto nas pessoas, quanto nos profissionais com que a gente teve contato. E eu agradeço muito a isso, assim, porque me fez ter uma visão muito diferente de muitas coisas. Essa questão do diálogo, assim, eu sempre não gostei de silêncio em sala de aula. Eu sempre achei aquilo muito, muito, muito triste. E como diz a colega, muitas vezes eu fui olhada de cara torta, né? E muitas vezes eu fui para a sala da direção. Meu primeiro ano de magistério eu era prata da escola, né? Eu me formei no magistério, no ano seguinte eu fiz o concurso e entrei. E estava lá naquela escola e todo mundo assim desconfiando de mim, todas eram minhas profs, eu sim senhora, minhas profs. Eu demorou muito para eu ver elas como minhas colegas, e elas assim muito também com muita expectativa para cima de mim e muita cobrança nesse sentido, porque a prof que abandonou aquela turma era uma prof que eles não se mexiam. Se a garrafinha da criança estava pingando, a criança ela não conseguia fechar a garrafinha sem pedir, não sabia se pedia permissão para a professora ou não, sabe? Tu não ouvia a voz nem do aluno nem da professora, nada contra ela como pessoa era minha amiga, mas como profissional, sabe, ela dizia umas coisas assim, eu vou pregar a tua língua na parede, umas coisas assim. E aí vocês pensem, eles vieram para mim e eu toda moderna, né? Vamos conversar, porque eu aprendi lá, assim, claro que muito rudimentar, vamos dizer assim, mas eu, naquele meu aprendizado de magistério, que era só o que eu tinha naquele momento, que eles tinham que falar, que eu tinha que partir da realidade deles, que eu tinha que ver o conhecimento que eles tinham, que a partir daí eu ia trazer as minhas contribuições. Imagina eles tendo a oportunidade de falar no momento, foi do céu, assim, foi da água para o vinho.
Então, realmente, claro que também eu era inexperiente e não tinha todo esse controle, mas eu tive que ser muito forte para resistir a isso, entende? Porque quando eu ia dar aula como a antiga prof, eu não era eu, então eu não era verdade, então eu preferia sair daquele espaço, porque não era aquilo que eu queria. Né, encher um quadro que eles ficam bem quietinhos, dar umas folhas para copiar lá que eles ficam quietos, não deixa se mexer. E estudando tudo isso, eu percebi que a falta do movimento é mais cansativo do que eles se mexerem na classe, na cadeira. Né? Eu percebi desde cedo que nessas trocas eles aprendiam muito mais do que eu 2 horas falando lá na frente, né? Num jogo, numa brincadeira que eles estão fazendo, eles estão discutindo, eles estão crescendo ali, né? Então, assim, embora eu pense, eu me imagine, eu me avalie como uma pessoa que sempre dei oportunidades, eu também já me vi cortando oportunidades muitas vezes, né? Então, eu acho que é um exercício da gente se auto... E como a Hilda, acredito que falou recentemente, a gente precisa refletir muito sobre as nossas contradições, né? E o texto também trazia isso. Constantemente, em que, tá, eu sou, mas tá, e quais são as minhas ações em relação a isso? O que tem de diferente daquilo que eu faço, daquilo que eu digo, né? E a gente achando caminhos. O que a Prof. Neu falou ali sobre as cartinhas, às vezes a gente não tem tempo de chegar em todos eles, né? Mas aí a gente faz umas cartas, a gente inventa algumas coisas, a gente é criativo, né? A gente encontra umas formas de ouvi-los agora na pandemia, assim, me preocupou muito, porque um dos meus últimos círculos, que a colega também falou ali, que é um momento de fala, e eu sou apaixonada justamente por isso, porque me ajuda a mim me conter, a eu dar o espaço de fala para o outro, e respeitar a fala do outro, e ouvir do outro, né? Então, o círculo não ajuda só as pessoas que estão participando, mas muito o facilitador. Eu acho que aprendo muito enquanto facilitador. E uma das coisas assim que os alunos do noturno ali do Santos Dumont falaram era que ao ir para a escola, às vezes eles não iam para estudar, porque às vezes tu vê o resultado, né? Meu Deus, o que eles vêm fazer aqui? Eles não estudam, não fazem nada, não copiam, não fazem os trabalhos, são uns marmanjos, o que eles vêm fazer aqui, né? A gente ouve os professores falar isso. E aí o que muitos disseram, assim, naquela coisa que tu tá falando, uma coisa nada a ver, e eles contam toda a vida, né? Tu puxou outro assunto, mas eles têm vontade de falar aquilo, é aquilo que eles vão falar. Então, o círculo tem disso, tu direciona para um lado, mas eles vão falar daquilo que eles têm necessidade, né? E muitos deles disseram que a escola como esse ponto, como esse lugar deles se encontrarem e deles serem ouvidos, porque em casa eles não têm, no trabalho eles não têm, eles recebem ordem, né? Eles recebem, e na escola eles aguentam a ordem dos professores, porque depois o colega vai sentir a dor dele, vai ouvir o desabafo dele, vai, né? O drama dele, que seja, né? Então, os espaços de ouvir, eu vejo cada vez menos esses espaços, tanto para nós, como a Grazi também falou, enquanto profissional, enquanto tudo, né? Enquanto ser humano, e principalmente para essas crianças, porque a gente tinha um momento de brincar lá fora, não sei onde, a gente contava com os irmãos, com os primos, com os amigos. Essa geração não tem, é a tela, né? Então, com quem que eles estão se abrindo? Eu me preocupo com os meus sobrinhos, por exemplo. Quem que é a melhor amiga? Para quem que ela divide? Com quem que ela divide as dores delas, os traumas, as perguntas, aqueles segredos, aquelas curiosidades que enquanto adolescente eles vai surgindo. Com quem que divide? Eu não vejo ninguém da confiança nos arredores, assim. É a tela. Daí quem que vai ser um pedófilo, um site aí, sei lá, quem que vai ser, me preocupa. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir esses espaços, sim. A escola precisa disso, porque o conteúdo, mais do que nunca, a gente está vendo que tem no Google esse conteúdo, assim, quem foi, qual é a data, que dia que foi, como é que faz, a experiência, isso a gente tem ali. A gente precisa desse conteúdo humano, tem chamado, de perceber como é que a gente faz as coisas, como é que a gente se relaciona, né? Esse outro lado nosso também. Agora já falei demais. Obrigada. Tem um autor que fala do currículo oculto, mas tem um que fala do currículo subjetivo, que seria esse escutar, o diálogo, né, as coisas que emergem, que
quanto esse subjetivo muitas vezes sobressai ao currículo dos conteúdos, né? E é mais necessário, mais urgente deixar os alunos falarem, escutar eles, do que muitas vezes passar um... Eu vou dizer por mim, a minha professora de História e Geografia era das datas, dos nomes, eu não lembro de nenhum. Me pergunta uma data para ver se eu lembro. Não lembro, porque eu tive que decorar para a prova. Eu não aprendi aquilo. Foi uma decoreba, morrendo de medo que tinha que acertar. Então, eu não, já não gosto de matemática. Então, aí tinha que decorar dias, números, anos. Foi, para mim, uma coisa que passou e passou. Não fez sentido. Muito boa a fala da Madalena, gostei muito. É isso aí. Os alunos estão ali feito um poste. Para alguns, né? Tem que ser poste, senão não vai. Eu acho lamentável isso. O aluno tem N coisas para nos dizer e nos ensinar também. E acho que realmente eu vejo assim, ó, vejo a minha nora aqui, professora de história. Mas eu tenho um pé atrás com professores de história. Porque eu me formei, como eu falei para vocês, me formei em filosofia quando foi tirada do currículo. E aí, o que eu fui dar aula? Que eu tinha autorização legal de dar aula de história. E eu não tinha conhecimento, eu tinha intuições sobre algumas coisas que eu até falei, né? Até falei na sala de aula, porque eu não tinha... Hoje em dia tu estuda uma história mais crítica, né? Um tempo atrás era aquela decoreba. Eu também estudei no Borges Hermida, aquele velho livro que tinha muita coisa que nem era verdadeira. Então, eu me quebrei muito, tive que comprar livro e estudar, e eu gostava muito de fazer a forma de debate, porque aí provocava que eles também refletissem sobre aqueles fatos. Será que aquilo foi mesmo assim? Será que não tinha outra forma de fazer? Enfim, acho que esse diálogo, assim, é muito importante. E eu cheguei numa sala de aula para dar aula de história, a professora que me antecedia tinha um método decoreba. E eu fui dar aula, a primeira coisa que eu fiz foi fazer trabalhos de grupo, fazer mesa redonda para discutir. E eles não gostaram, foram reclamar no setor pedagógico que eu não estava dando questionários. E aí eu fui na sala de aula e conversei, digo, olha, não contem que eu vou fazer assim, porque eu não vou fazer. Vocês têm que refletir e entender a história, não é assim. Mas me incomodei um pouco, né? E sempre tem a incompreensão, né, de alguns setores. O diferente incomoda. Incomoda, sim, incomoda. Mas, graças a Deus, tive muitas coisas muito prazerosas também. Mas a gente falou... Desculpa, dona Não pode falar. Não, eu vou falar uma coisa que não era importante. Não, a gente falou de tudo isso, assim, né? Que a gente tem essa vontade, que a gente tenta fazer diferente, que a gente reflete. Mas o que vocês veem agora para esse futuro, para esse ano próximo? A gente vai conseguir fazer tudo isso que a gente gosta, que a gente quer, desse formato se as coisas continuarem assim, né? Eu acho que o ano que vem vai ser outro ano meio inútil. Se continuar a coisa como está, a gente não vai ter grandes avanços no ano que vem. Porque não tem. Agora estão proibindo as vacinas. Então, o que vai acontecer com a gente? Eu não sei se a palavra é inútil, mas é frustrante, não é? A gente entregar um polígrafo para os alunos para eles fazerem e não estar lá com eles para ajudar. Vocês não ficam frustradas? Eu estou me sentindo muito frustrada. Não, eu vejo aqui pelos meus aqui de casa, né? Mas, todo mundo está nervoso, todo mundo está irritado, porque quem se dedica e gosta da profissão e está ali trabalhando com afinco para que as coisas andem, se desespera, né? E a gente não vê uma luz no fundo do túnel. Não se está vendo isso. Não sei se o ano que vem vai mudar, mas esse ano
Difícil. Eu estou meio desesperançada, assim, porque há tantos anos nessa luta e as coisas continuam as mesmas. Os questionamentos continuam os mesmos. As dificuldades, as mesmas. Não houve uma evolução na educação. Os autores que a gente está citando são os mesmos que eu estudei. Então, isso está assim. Então, a teoria é boa. A nossa teoria é boa, mas a prática falha muito. Acho que tem que pegar como eu não peguei todo o samba, mas eu adorei, né, no início ali, eu acho que a gente tem que ser utópico mesmo, né? Como dizia Eduardo Galeano, né? A utopia que nos põe a caminhar, né? Então a gente precisa ser utópico, precisa ser resistência, senão não resta mais, né, no que se apegar. Mas a gente está na resistência desde que iniciou, né, essa coisa. Não, é cansativo, de fato, cansativo. Sem dúvidas. Não, tem uma amiga minha, o dia que ela se aposentou, ela ficou muito mal. Porque ela era educadora, ela era uma pessoa, ela era orientadora como eu, nós éramos as orientadoras diferentes no colégio, nós duas. E ela estudava, ela lia muito, ela tinha conhecimento, mas ela era assim, ela nunca chegava na hora no colégio e nunca saía na hora. Teve um dia que ela ficou presa dentro do colégio, que ela saiu tão tarde de noite que ela ficou chateada dentro do colégio, teve que ligar para o diretor para ele lá abrir o colégio para ela. Então, essas pessoas que a gente acreditava, a gente também era perseguido no colégio, no nosso tempo. E um dia que era para apagar todas as luzes, às 8 da noite, nós saímos pelo corredor também e fizemos uma coisa muito louca, né? E fomos apagando as luzes de todas as salas de aula. E tinha a sala de aula que o professor estava dando aula. Isso criou uma polêmica, a gente quase foi mandada, botada à disposição no colégio, né, por causa disso. De todo o trabalho que nós tínhamos feito até então não foi considerado, só esse ato nosso deslocado que foi levado em consideração. Por sorte, o delegado tinha sido meu diretor. Então, ele passou a mão por cima e me deixou. E ela também. Aí ela entrou comigo nessa passada de mão, porque o delegado de educação era um cara muito para frente. Ele foi meu diretor numa escola que nós fizemos maravilhas. E, então, quer dizer, a gente também se arriscava às vezes, né? Mas essa minha amiga, infelizmente, faz 2 anos que faleceu, eu fiquei muito triste. Ela que eu tinha combinado de escrever o livro. E acabamos não fazendo. E ela terminou, ela se aposentou com muito pouco salário, ela tinha 2 filhas na faculdade, ela fez concurso e foi de novo, foi trabalhar de novo, novo cargo. E trabalhava só 20 horas, né? Que é possível. Ela se aposentou em 40 e trabalhava mais 20. Mas é difícil, depois de estar lá nos 70 anos, vai dar aula, sala de aula, a gente não tem mais pique, eu acho. Quanto ao ano que vem, quanto ao que está acontecendo, a gente entra numa angústia profunda, porque quando a gente vai fazer as correções, aí tu percebe assim, poxa, tu não estava ali explicando, enfim. E essas últimas semanas eu tenho tido aula presencial, e aí umas meninas do 6º, que é onde eles mais precisam da gente, elas disseram, prof, como é muito melhor fazer as tarefas aqui quando tu está explicando. Então, eu digo assim, eu, enquanto profissional, jamais vou reprovar um aluno que eu não ensinei. Ele não teve a oportunidade, eu nem tive a oportunidade de conhecê-los bem, na verdade, 6º ano. E para ano que vem tá essa incerteza do que vai ser, mas a gente vai ter que se redobrar para que não pensar muito no conteúdo em si, mas tentar trabalhar, né, o que não foi trabalhado, mas uma coisa que não dá para fazer para se desesperar. E eles também vai ser complicado, porque tem a questão psicológica também, né? Além da questão da aprendizagem, tem a questão psicológica deles. Então,
nós, enquanto profissionais, ter um olhar humanizado. E eu vi que vocês comentaram de história, realmente, eu também aprendi decorando. Não sei nada decorando. E, graças a Deus, a gente passou por esse processo, né, de evolução. E hoje, eu sempre digo para os alunos, eu sempre cito isso também, que a gente foi ensinado a decorar, mas que eles têm que entender as coisas. E eles têm que se posicionar, eles têm que ter a reflexão sobre aquilo que está sendo falado e sobre tudo que, assim como tudo que acontece à volta deles, né? Eu brinco sempre, digo, olha, uma propaganda que está na TV, uma notícia que você ouviu, será que realmente ela é o que é? Uma conversa ali que, de repente, o pai teve com a vizinha, será que realmente é isso que aconteceu? Então, ensinar eles a pensarem, refletirem, é a nossa proposta hoje em dia. E que bom que a gente conseguiu chegar nesse patamar, né? Porque ninguém tirava boas notas, mas depois da prova eu não lembrava mais de nada. E para ano que vem vai ter que ser isso. O olhar sensível, o olhar olhar sensível para que aquilo que ele aprendeu, que não aprendeu. Então, as condições que eles estão inseridos você sabe muito bem a precariedade que existe. De repente não tem alguém que sente do lado, leia, ajude. E a gente se colocou à disposição com o número de telefone, mas não há procura também. Então, a gente vai ter que viver um dia de cada vez. É isto. Esse ano não foi inútil, mas foi o que deu para a gente fazer. Só que agora, nesse momento, a gente pode avaliar, ver o que funcionou, o que não funcionou e pensar no ano que vem, porque o ano que vem vai ser tão difícil, parece, quanto esse, né? Eu penso da mesma maneira. Se esse ano foi complicado, eu acho que esse ano que vem vai ser mais ainda. Vai ser mais desafiador. Nós não podemos ser nós mesmos, né? Acho que a gente, dentro desse processo também, acho que a gente amadureceu e algumas pessoas vão ficar melhores, outras piores. E a vida que segue, vamos lá. Porque não pense que todo mundo, todas as pessoas estão nesse pensamento de humanidade e coisa e tal. Tem gente que não... Bom, tem pessoas que dizem que esse vírus nem existe, né? Que essa questão não... Eu estava andando aqui em Canela, na rua, daí eu disse assim, à frente da igreja, assim, lotada. Eu saí porque eu precisei sair. Aí eu disse assim, nossa, aqui não tem pandemia. Daí eu vi que as turistas se olharam assim, né? Sem máscara. Daí eu digo assim, então a gente está se cuidando, a gente está, né, nos protocolos e as pessoas não estão nem aí. E essas que nos ferram, na verdade. Já são quase 6 horas. Não sei se mais alguém quer fazer um comentário. Eu achei que hoje os comentários de vocês foram muito bons. Foi muito produtiva nosso encontro. Aprendi um monte com vocês. Não sei se alguém quer fazer mais um comentário. Raquel quer falar alguma coisa. Eu vou colocar uma musiquinha de encerramento depois, se ninguém quiser falar nada. Oi, Hilda. Eu só queria colocar assim, né, que eu também adorei, assim, a Graziella, a Madalena, a Dona Neuza, a Mil, né, tanto quanto vocês, Hilda e Raquel. Mas, assim, é porque com essa, né, pandemia, às vezes a gente coloca muito como se fosse a família, né, assim, a gente observa, às vezes, as pessoas, né, colocando, não, esse menino, ele não fez nada, essa família, mas nós também, enquanto escola, né, a gente também tem que fazer uma autocrítica, porque nós também, em algum momento, né, enquanto escola, a gente também deixa muito a desejar em várias situações. Então, assim, acho que é um ponto, né, que é importante a gente refletir, e que se a gente for focar, né, essas aulas suspensas, em relação à aprendizagem, realmente a gente vai dizer que não tivemos avanços. Mas, né, em contrapartida, todos avançamos de alguma forma, seja enquanto, né, profissional, seja enquanto família, né, há sempre um avanço, né, do negativo tirar o positivo. Enquanto seres humanos também, né? Pensando nos outros, tentando proteger os outros. Está no mundo inteiro, né?
Eu agradeço esse momento de partilha gostoso, né? Então, foi muito bom estar com vocês. Não sei se a Gorete quer comentar alguma coisa, se ela está podendo falar também, porque tinha uma questão de internet aí, mas se quiser falar, fica à vontade, que é muito bom também, que é curadora também desse momento. E só agradecer mesmo e até o próximo. Já vou me despedindo aqui. E depois eu compartilho novamente o vídeo aqui, lá no nosso grupo. Tá bom, então, vou agradecer também você, foi muito bom ouvir todas, né, que a gente siga dialogando, escutando umas às outras. Então, nosso próximo encontro dia 16/12, e aí a gente define o horário mais perto, se fica nesse horário, se a gente bota mais tarde, dependendo de como tiver as demandas de cada uma, porque é finaleira de escola, fechamento de nota, né? A gente sabe que envolve um monte. Mas aí a gente vai combinando no grupo. Então eu me despeço de vocês, adorei, e vou colocar uma musiquinha de encerramento também para inspirar a gente.